Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. Medindo o progresso espiritual. Por séculos, o homem viveu no sentido de separação de Deus. Ele orou a um Deus no céu, a um Deus em um crucifixo ou a um velho Senhor em uma nuvem. Sempre foi ensinado que Deus é algo separado e à parte do seu próprio ser, enquanto a revelação de todo místico é a profunda verdade da unidade. Eu e meu Pai somos um. João 10:30. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12:45. Unidade. Esse é o ensinamento do Mestre, não dualidade. Mas acreditar na unidade não é fácil, porque não há tempo em sua vida em que você sinta que é Deus ou sinta que é espiritual. Ocasionalmente, você pode ter alguns momentos de emoção ou êxtase, ou parecer estar nas nuvens, mas sempre haverá uma hora a partir de então, talvez amanhã, quando a sensação de separação chega e você diz para si mesmo: não posso ser um com Deus, porque me sinto tão humano. Provavelmente você até tem uma dor física ou uma escassez financeira. E você sabe que se você fosse um com Deus, isso não poderia ser. Essa falha em reconhecer sua unidade com Deus surge dos ensinamentos errôneos que estabeleceram um sentimento de separação de Deus e impediram que você tomasse as medidas necessárias que acabariam por provar que você é um com o Pai e que tudo o que Ele tem é seu. O progresso não pode ser julgado apenas pelas aparências. Para remediar essa concepção errônea de seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que deve ser lembrada é não julgar pelas aparências. Não julgue pelo fato de que hoje você pode estar muito doente ou muito pobre, ou que você esteja mantendo pensamentos pecaminosos ou mesmo cometendo um pecado. Não julgue por nenhuma dessas coisas se você é ou não um com Deus. Todas essas condições podem lhe dizer que, em determinado momento, você tem uma sensação de separação de Deus. Isto não prova que você não é um com Deus. Pode ser que você continue doente por algum tempo ou pobre, que seja. Pode ser que você continue tendo pensamentos carnais ou apetites pecaminosos, e que às vezes até mesmo sucumba a eles. Não deixe que isso te engane, porque isso também é apenas uma evidência do senso de separação de Deus, estabelecido nos séculos passados. Você ainda não atingiu a consciência real de sua unidade com Deus, mas a verdade é que você já é um com Ele. Não faz diferença quem ou o que você é. Você ainda é um com Deus. Você só terá sucesso em provar essa unidade, no entanto, apenas em uma proporção à sua obtenção de uma real consciência que este relacionamento já existe. Portanto, você não deve julgar pela aparência de hoje, nem deve tentar julgar seu progresso, porque ninguém no caminho espiritual pode avaliar seu próprio progresso. Na verdade, o que acontece é que você prossegue, às vezes por anos, sentindo que você não está fazendo absolutamente nenhum progresso. Pode não haver qualquer sinal externo de progresso. E então, de repente, um dia ou uma noite, em uma fração de segundo, como um Saulo de Tarso na estrada para Damasco, ou como com qualquer um dos místicos de quem você pode ter lido, isso acontece. Todo místico descobriu, enquanto meditava, estudava, praticava e fazia tudo o que ele era instruído a fazer, que, apesar de não parecer fazer muito progresso, em 1 minuto de um dia ou 1 segundo de uma noite, acontecia. Eu era cego, agora vejo. João 9:25. O velho homem estava morto e o novo homem nascera. A razão pela qual você não pode sentir nenhum progresso em si mesmo
é que ninguém pode sentir-se espiritual. Não existe algo como o sentimento espiritual de uma pessoa. Isso é tão impossível quanto sentir que você é honesto ou sentir que é moral. Você pode ser honesto ou ser moral, mas não pode sentir. Pode apenas ser isso. Não há sentimento sobre isso. Nem há qualquer sentimento sobre ser espiritual. Ser espiritual é um estado de consciência que você é, mas você não tem nada com o que comparar, desde que o velho homem se foi. Além disso, independentemente de quão espiritual você possa se tornar, sempre há traços humanos remanescentes. Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, coisa que espiritualmente um Cristo não teria feito. Ele chamou os escribas e fariseus e as multidões de víboras, que espiritualmente são uma forma de malefício. Isso foi apenas porque em cada pessoa, mesmo no místico, há sempre um traço de sua identidade humana. É por essa razão que você nunca se sente totalmente digno, você nunca sente que é realmente bem-sucedido ou que está chegando à meta. É bom que seja assim. Foi a isso que Paulo se referiu quando disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Certamente, Paulo estava ciente de quão longe ele tinha que ir antes que ele pudesse reivindicar totalmente a cristandade. Então, você também deve aprender a desconsiderar as aparências. Você deve aprender a desconsiderar os muitos dias em que se sentirá muito humano, quando tiver razão para pensar que está falhando. Você deve ignorar tudo isso. Sinais do progresso espiritual. Existe uma maneira, no entanto, de medir o grau de progresso que você está fazendo no caminho espiritual. Mas não é tentando ver o quanto você se sente mais espiritual, quanto melhor se comporta ou quanto mais virtuoso é. Estes não são os sinais. É nas suas reações ao que lhe é apresentado como imagens do mundo que os sinais do progresso espiritual podem ser encontrados. Por exemplo, ler sobre guerras, ameaças de guerras ou outros horrores e descobrir que o medo que essas coisas geram em você está diminuindo, devido à sua percepção de que o poder temporal não é poder. E isso é um sinal definitivo de progresso espiritual. Quanto menos você reagir com medo aos pecados e às doenças do mundo, maior será o grau de progresso espiritual que você fez e está fazendo. Na medida em que você entende que o poder temporal não é poder na presença de Deus, haverá menos e menos reação aos quadros de doenças ou acidente apresentados a você. Jornais quase diariamente relatam a falta de alimentos e outras necessidades em muitos países do mundo. Se, em vez de reagir a esses relatos com horror ou piedade, você pode perceber que a falta de qualquer tipo é uma crença universal, porque a oferta é espiritual e, portanto, onipresente. Você pode ajudar a levantar aqueles que estão mantendo um sentido material de suprimento para fora de tal hipnotismo. Há uma infinidade de suprimento, e essa percepção de sua parte não é apenas uma indicação do seu próprio progresso espiritual, mas também uma ajuda para remover a falta e a limitação universal. Através de sua meditação, em algum lugar, alguém acorda para a verdade de que não há, na realidade, falta de suprimento. O que existe é um conceito equivocado de provisão. Em outras palavras, aqueles que experimentam a falta estão mantendo um sentido físico ou material de suprimento.
Se ao menos algumas pessoas percebessem que o suprimento é espiritual, que a graça de Deus constitui suprimento e que, porque não pode haver lugar algum onde Deus não esteja, não pode haver nenhum lugar onde a graça não esteja. Eles, então, despertariam almas para a apreensão desta verdade. E, de uma forma ou outra, o fornecimento iria começar a fluir. Provavelmente, aqueles que estão se apegando a suprimentos em armazéns e usinas frigoríficas seriam, em certa medida, tocados por essa luz espiritual e liberariam a forma ou o sentido material do suprimento. Porque mesmo materialmente, não há falta de suprimento no mundo. Há bastante no chão e bastante armazenado para cuidar de todos. Há apenas uma ausência da percepção de que as necessidades da vida não precisam ser armazenadas em depósitos e celeiros, porque elas são a graça fluente de Deus. Além disso, uma vez que você começa a perceber que não existe tal coisa como um homem ou uma mulher má, porque o mal não é um homem ou uma mulher, mas uma tentação ou tentador impessoal, quando você testemunha homens e mulheres maus, em vez de reagir com condenação, um sorriso vem dentro de você, com um Pai, perdoa-lhes sua ignorância, não o seu mal, mas a sua ignorância. Eles não poderiam ser maus se não fossem ignorantes. Portanto, você não sente horror aos males ou às pessoas más do mundo, mas uma compaixão. Um pai perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Tal atitude é um sinal de progresso espiritual. Outro sinal de progresso espiritual é a medida que você ora por seus inimigos. Quanto mais você os vê como seres humanos, mais tempo haverá algo para ser perdoado ou receber oração. Existe apenas uma maneira de rezar pelos seus inimigos, e isso é entender que Deus é um ser individual. Quanto mais você percebe isso, menos erros eles podem cometer e menos pecados eles podem cometer. Mas, quanto mais você olha para eles como seres humanos que estão pecando e a quem você, em sua generosidade, vai perdoar, mais egoísta você é e mais você os vincula. Se você se rendeu a Deus, de modo que você não tem um eu, ego, mas aquele ser que é Deus e sabe que tudo de bom emanando de você ou através de você é de Deus, e qualquer erro é apenas sua incapacidade de deixar Deus atuar plenamente, então você deve saber que esta é a verdade sobre todos, esteja ou não cada um ciente disto. Mas, se alguém não está ciente desta verdade, como é que ele se torna consciente disto? E posso lhe dizer que ninguém pode se tornar consciente desta verdade por si mesmo, porque a mente humana que funciona nele não se entregará. E somente quando você reza corretamente, isto é, quando você, em sua meditação, percebe tudo o que tu és, eu sou, que uma pessoa pode ser tocada pelo Cristo que você está soltando no mundo. Isso pode mudá-lo, e apenas isso. Tem sido assim comigo, e assim será com você. O que realmente conta na medição do seu progresso espiritual é o seu motivo. Existe um impulso que o mantém neste caminho até que você alcance a realização em Deus? O que realmente conta na medição do seu progresso espiritual é o seu motivo. Existe um impulso que o mantém neste caminho até que você alcance a realização em Deus? Existe alguma coisa que o mantém em sua meditação, seu estudo e na prática de princípios espirituais? Se há algo que o atrai a essas disciplinas espirituais, você está progredindo.
Mas não é realmente você que está progredindo. É um sinal de que você foi tocado pelo Espírito. E ele não vai permitir que você se afaste até que ele possa irromper completamente. Somente um toque do Espírito pode levá-lo ao caminho. Mas como e por que uma atividade do Cristo tocou sua consciência? Como aconteceu que você veio ao caminho espiritual? É um erro acreditar que você está neste caminho por alguma virtude sua. Nenhum ser humano jamais sente tal desejo por Deus. Quer você acredite ou não, a verdade é que, em sua humanidade, você não poderia ter chegado a um ensinamento espiritual. Você teria continuado para sempre e sempre em suas práticas ritualísticas ou em algum abracadabra mental. Você está no caminho agora somente porque, em algum período de sua vida, você foi tocado interiormente e você se encontrou voltado para uma direção que você não poderia ter tomado por si mesmo, porque Ele chamou você para abandonar a fé de seus pais, abandonar as amizades e relacionamentos que você desenvolveu. Você teve que aprender a ter um segredo seu dentro, escondido de seus amigos e parentes. Como ser humano, você não tem a capacidade de fazer isso, assim como seus amigos, que ainda estão atuando no nível humano da vida, não têm essa capacidade. Você só sabe que foi direcionado e o que aconteceu depois que você foi direcionado. Você não sabe o que foi que tornou possível para você abrir um livro e sentir: ah, é isso, devo segui-lo, tenho que ir mais longe. 99 outras pessoas poderiam abrir o mesmo livro e não ver nada nele. Se o poder estivesse no livro, então aqueles 99 também o encontrariam naquele mesmo livro. Mas o poder não está no livro. O poder está na consciência. Mas o que foi que preparou sua consciência para ser capaz de seguir um caminho espiritual e às vezes segui-lo através de muitas dificuldades? O que, senão a graça? Você não sabe se, em algum momento ou outro de sua experiência, você se abriu com uma espécie de "ó, Deus", ou se alguém orando alcançou sua consciência. Pode ter sido alguém deste lado do véu, ou pode ter sido alguém do outro lado do véu, porque todo místico que já viveu ainda está vivo e orando. Nenhum deles está morto. Moisés não está morto. Elias não está morto. Jesus não está morto. João não está morto. Paulo não está morto. E eles não estão interessados em bilhar, boliche, jogos de beisebol ou jogos de futebol. Eles ainda estão vivos, espiritualmente vivos. E se eles estão em sua consciência, pode ser que suas orações tenham chegado até você. Ou poderiam ter sido as orações de alguma mãe, avó ou bisavó, orando no que chamamos de além que o tocou. Você não sabe de onde veio a centelha que fez com que você deixasse suas redes. Mateus 4:20. E não se esqueça de que você abandonou seu antigo padrão de vida e os conceitos religiosos de seus antepassados, ou que você deixou parentes e amigos saírem de sua vida por causa de novas associações no caminho espiritual. Nesse nível que você deixou suas redes, que você deixou sua antiga mortalidade. Certamente, você deve reconhecer que você não poderia ter feito isso a si mesmo. Se tivesse sido possível, então os 3,5 bilhões de outros que estão no mundo estariam fazendo a mesma coisa. Porque você pode ter certeza de que não há uma pessoa vivendo que não queira
os efeitos que vêm como frutos de um modo de vida espiritual. No tempo presente, a maioria deles não quer o caminho que veio até você, porque eles não têm conhecimento desse caminho. E se eles tivessem, para eles pareceria monótono e triste. Mas tenha certeza de que todos eles querem paz de espírito, paz na alma, um corpo físico mais saudável e uma mente mais inteligente. Eles querem uma garantia maior da graça de Deus no mundo, porque estão todos vivendo com medo de bombas e guerras. Medo que eles perderiam se tivessem alguma garantia de toda a graça de Deus. Milhões querem o que aqueles no caminho espiritual encontraram. E se eles tivessem a capacidade, eles estariam nesse caminho. Mas eles não têm. E não podem ter essa capacidade até que a centelha os toque. Essa centelha pode vir através de suas orações ou pode vir através das orações daqueles cujas vidas são dedicadas à meditação, seja neste ou no outro lado do véu. Você realmente acha que o Espírito de Deus nos faz, em algum grau, uma luz para os outros e, então, apaga essa luz? Impossível! Estou convencido de que nenhuma pessoa espiritualmente iluminada jamais morreu. É verdade que cada um, por sua vez, passa da nossa visão física, porque isso é inevitável. Como seria possível alguém permanecer na Terra para sempre? Na monotonia do ser humano? Portanto, deve haver uma experiência progressivamente desdobrada. Mas não seria angustiante pensar que os 10, 20, 30 ou 40 anos que você dedicou a um estudo espiritual e a atividade terminariam porque você morreu? Passou adiante? Eu não posso aceitar isso. Eu simplesmente não posso aceitar isso. Certamente, você não pode acreditar que a função espiritual de Jesus parou na crucificação, na ressurreição ou na ascensão, ou que a grande contribuição dada por Buda ou as contribuições feitas por João, Paulo ou por milhares de outras pessoas cessaram quando pararam de respirar. O que você acredita sobre você mesmo? Você acredita que toda a devoção e dedicação que você dedicou ao seu estudo espiritual vai acabar? Estou certo de que a razão pela qual o Mestre disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem. Mateus 6, 19, 20. Era porque sabia que, enquanto você deixa todos os seus bens materiais no tribunal de heranças, você leva os tesouros espirituais com você, onde quer que vá. O que você faz com eles? Quando você deixa esse plano de existência, você realmente não vai a lugar nenhum. A vida é uma atividade da consciência, é vivida na consciência. E você nunca escapa da consciência. Você continua a orar e meditar. E qualquer pessoa que seja receptiva e responsiva está sob a influência dessa oração e meditação. Não há nada de que eu esteja tão certo quanto a verdade de que Moisés, Eliseu, Elias, Buda, Jesus, João e Paulo ainda cuidam das coisas do Pai. E mesmo que você e eu possamos ser luzes menores, enquanto ainda não entramos em um domínio maior, nós também continuamos atuando. Agora, no entanto, você deveria ter alcançado o estágio em que não está mais interessado em acumular tesouros que aprendeu que serão tirados de você. Portanto, você não se incomodará mais em guardá-los. Agora você dará sua primeira atenção aos assuntos espirituais.
Os tesouros espirituais que você acumulou em sua consciência saem daqui com você. Na verdade, é isso que faz você ser você. Você é o que você é em virtude de sua consciência espiritual alcançada. E você será maior do que você é na medida de sua maior realização da consciência espiritual. Nunca acredite que qualquer condição ou circunstância vai acabar com a sua vida ou acabar com o seu serviço a Deus ou ao homem. O que Deus está armazenando em você como tesouros espirituais, você não só vai retribuir aqui na Terra, mas você retribuirá em experiências multiplicadas, quando tiver abandonado qualquer sentido material de existência que você ainda carregue. Depois de ter sido tocado e haver a certeza de que este é o seu caminho, você não deve olhar para trás. Agora, é claro, isso é bastante fácil. Se você olhar de um certo modo, porque quando esta luz toca em você, você não pode mais olhar para as coisas que você achava que eram prazeres e lucros, porque o grau do espírito que você alcançou limpou isso. Você nunca mais pode ser completamente cativado pelas coisas da carne. Você nunca mais pode ficar totalmente satisfeito com os lucros do bolso. Uma vez que uma pessoa é tocada pelo espírito, essas coisas se tornam apenas incidentais. Mas não seja enganado ou excessivamente confiante. Ainda há a possibilidade de temer as coisas que você sempre temeu.